câmera não tá legal hoje. Olá, deixa eu perguntar. Você está conseguindo me ouvir? Olá, boa noite. Ok. Boa noite, vocês estão me escutando? Boa noite. Boa noite. O pessoal tá escutando, tá conseguindo me escutar? Me ouvir? Eu estou ouvindo, Aline. Sim, Gisele. Tá conseguindo me ouvir? A Luciana tá entrando. Boa noite, Lu. Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? O Marcos disse que está me ouvindo. Oi? Como é que eu escrevo? Tá? Tira sua câmera, né? Já tirei. Sim. É só escrever. Quer tirar o som também ou não? Não, quero ouvir. Não, não. Eu falo para você falar. Oi. Tá conseguindo me escutar?
pessoal? Diz aqui para mim se vocês estão conseguindo me escutar normalmente. Eu sou o Marcos. Eu estou te escutando, Aline. Você está me ouvindo? Ótimo. Morgana, a Lu, Gisele. Como é que vocês estão? Deu certo? Ótimo. Uhum, maravilha. Morgana, como é que você está me escutando? Deu certo. Estou ouvindo. Oi, Morgana. Bom, a Kátia está entrando. Vamos esperar mais um pouquinho, a gente já vai começar, tá? Ok. Oi, Oi. Kátia, seja bem-vinda. Tá me escutando bem? Sim. Ótimo. Felipe, não molhe. Não pode limpar. Então pegue um paninho. Bom, pessoal, já são 8h06. Segura. Se alguém entrar daqui a pouquinho, eles acompanham a gente conforme for o segmento da aula, tá bom? Ok. Vamos começar já então. Pode dormir. Tá na hora, Lucas. Pode dormir. Assim fica melhor. Desligar aqui minha câmera aqui. Low carb. Oi. Chega. Tem que pegar um paninho agora. Só me ajeitar aqui para ver a forma que fica melhor. Mas... Você vai fazer arroz? Não. O arroz que eu fiz hoje de manhã foi tudo para o lixo. Bom, gente, vamos iniciar então a aula, tá? Eu silenciei um pouquinho aqui, daqui a pouco eu abro para que a gente consiga conversar. E se vocês forem tendo dúvida durante a minha explicação, durante a minha aula, vocês podem digitar aqui nos comentários ali no chat, depois eu vou lendo e vou respondendo para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, para quem não me conhece ainda, você me conhece lá do grupo Prazer, eu sou a Aline, eu sou nutricionista. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre estratégias nutricionais. E é um assunto que eu gosto bastante e são estratégias que a gente vai utilizar durante o nosso programa de emagrecimento, tá bom? São estratégias
que eu gosto bastante, que eu utilizo no meu consultório. Eu vim desmistificar algumas crenças, alguns preconceitos que as pessoas têm com relação à dieta low carb, cetogênica e jejum intermitente, e dar algumas dicas de como fazer corretamente essa estratégia, tá? Muitas vezes as crenças, elas são relacionadas ao fazer de forma incorreta a estratégia, né? Então, de forma muito restritiva ou de forma errada. E às vezes as pessoas acabam tendo esse preconceito com relação a cada uma dessa estratégia nutricional. Bom, primeiro, antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre o que são estratégias nutricionais, né? Eu sempre falo sobre estratégia. Calma aí, deixa eu abrir aqui. A Morgana e a Viviane tá entrando. Então, bem-vindo, Morgana. Viviane. Desculpa. Então, vamos lá. Então, o que são estratégias nutricionais? Estratégias nutricionais são condutas ou dietas, né? A gente acaba denominando como dieta, utilizada para um determinado objetivo, tá? Então, o objetivo, ele pode ser um objetivo de emagrecimento, de ganho de massa, hipertrofia, definição muscular, ou até mesmo de reeducação alimentar. Então, vai depender muito do teu objetivo, vai ter uma estratégia nutricional específica para você, tá? Os objetivos, né, dessas estratégias que a gente vai lidar hoje, elas visam potencializar o emagrecimento, acelerar o metabolismo em momentos de platô, ou seja, né, o momento em que o nosso organismo ele atingiu o ápice ali do processo, estabilizou, você não consegue nem ir para frente, nem ir para trás, então você acaba estagnando o processo de emagrecimento. Ou a adequação da composição corporal, dependendo do seu objetivo. Então, por exemplo, a dieta cetogênica ou a dieta low carb são utilizadas no processo de definição corporal, né? Mas vai depender muito do momento, do momento do seu acompanhamento. Então, eu utilizo essas estratégias em consultório para esses objetivos. Então, hoje a gente vai falar, como eu disse antes, sobre 3 estratégias, tá? Deixa eu admitir a Vanessa. Bom, a gente vai falar então sobre 3 estratégias nutricionais: a dieta low carb, dieta cetogênica e jejum intermitente, tá? Vamos começar então, acho que pela estratégia mais conhecida, né, a dieta low carb. Dificilmente quem não conheça, né, quem nunca ouviu falar sobre dieta low carb. A dieta low carb, ela tem alguns benefícios, né, como controle da glicemia, aumento da saciedade, até mesmo porque a gente aumenta o consumo de alimentos ricos em fibras e também aumenta o consumo de alimentos proteicos, e são alimentos que realmente trazem aumento da nossa saciedade e promovem o emagrecimento. E a gente já vai falar um pouquinho mais como é que a alimentação low carb ela vai agir promovendo esse emagrecimento. Antes de mais nada, eu preciso falar com vocês sobre tipos de carboidrato, tá? Porque na dieta low carb, a gente sempre classifica, a gente sempre fala sobre carboidrato complexo, sobre carboidrato simples, e muitas vezes as pessoas não têm noção do que é o que é carboidrato simples, que tipo de alimento é carboidrato simples, o que é que ele precisa preferir para consumir durante a dieta low carb, tá? Então, a gente tem 2 tipos de carboidrato. A gente tem o carboidrato simples, os refinados, que são carboidratos que passaram por um processo de refino lá na indústria, onde ele foi polido, e nesse processo de refinamento foi se perdendo fibras, vitaminas e minerais, tá? Esse tipo de carboidrato, ele tá mais ligado ao ganho de peso, por quê? Porque ele tem um processo de digestibilidade e de absorção mais rápido. O que acontece? Quando a gente consome carboidrato refinado,
acontece a digestão e a absorção de uma forma rápida, esse açúcar cai na nossa corrente sanguínea de uma forma intensa, toda de uma vez, né? E aí acaba dando picos de glicemia e picos de insulina, consequentemente, tá? Então, quando há esse exagero, né, a nossa célula, ela recebe todo esse açúcar de uma vez só. E aí, o que acontece quando esse açúcar entra de uma vez só na nossa corrente sanguínea? A nossa célula vai usar o que ela precisa, o que for excesso, ela não vai utilizar. E aí, ela não tem um lugarzinho dentro dela onde ela fala assim, não, fica aqui que quando eu precisar eu vou te usar. Não, ela utiliza, ela pega o que ela precisa, o que ela não precisa naquele momento, ela coloca dentro de uma lipoproteína e despacha lá para o seu fígado. E lá no seu fígado vai acontecer algumas reações, né? Algumas reações, se você já tem uma alimentação todos os dias à base de carboidrato simples, né? A base de farinha refinada, a base de doce, açúcares em geral, muito provavelmente a tua reserva de glicogênio hepática já está saturada e o teu fígado não vai conseguir converter esse açúcar excedente da alimentação em glicogênio hepático, né? Que é uma reserva de açúcar que a gente tem no nosso corpo para momentos de emergência, um momento de jejum, né? Um momento do sono, a gente utiliza o glicogênio hepático, tá, gente? E aí, se você tem essa reserva de açúcar, né, essa reserva de glicogênio hepático já saturada, o que acontece lá no seu fígado? O seu fígado vai precisar dar jeito nesse açúcar, né, que chegou para ele. Ele vai converter esse açúcar em triacilglicerol, o mais conhecido triglicerídeo. Uma parte ele vai estocar no fígado, tá? E outra parte ele vai despachar lá para o teu tecido adiposo. Alguém já ouviu falar sobre esteatose hepática ou a famosa gordura no fígado? A maioria das pessoas tem gordura no fígado por excesso do consumo de carboidrato, tá? A maioria das pessoas que consomem carboidratos em excesso tem uma grande probabilidade de desenvolver gordura no fígado, a esteatose hepática. Então, quando chega no consultório um paciente que vem para mim com o diagnóstico de esteatose hepática e eu começo a avaliar os hábitos alimentares dessa pessoa, a maioria delas tem um alto consumo de carboidrato simples, tá? Porque acontece isso. O fígado não dá conta, não tem para onde mandar esse excesso de carboidrato, ele converte triglicerídeo, tá? Uma parte fica ali no fígado, né? Que fica aumentando a gordura no teu fígado e o restante vai para o tecido adiposo. Outro tipo de carboidrato, gente, que a gente consome são os carboidratos complexos, né? Os carboidratos que a gente diz que tem um menor índice glicêmico. O que é carboidrato complexo? Aquele carboidrato que tem bastante fibra. Quanto mais fibra ele tiver, menor vai ser o índice glicêmico dele. Mas, Nutri, o que é índice glicêmico? Índice glicêmico é a velocidade a capacidade que esse alimento vai ter de subir a tua glicemia em um curto espaço de tempo, tá? Então, vamos supor, o arroz branco, ele tem um alto índice glicêmico. Ele vai ser digerido e absorvido de uma forma rápida. Já o arroz integral, não. Como as fibras, elas são de difícil digestão, algumas até são insolúveis, né? Não são digeridas. Isso dificulta o processo de digestão, deixa mais lento e o processo de absorção também se torna mais lento, tá? E aí, com esse processo de digestão mais lenta, a gente tem a promoção de saciedade. E não vai acontecer picos de glicemia e nem picos de insulina, tá? Então, vai caindo aos pouquinhos o açúcar na tua corrente sanguínea, uma célula ali pega, a outra precisa também utiliza, e aí não vai ter aquele excedente, e o teu fígado não vai precisar ficar caçando o que fazer com aquele excedente de açúcar, porque você vai estar consumindo de uma forma moderada, tá bom? Na alimentação low carb, a gente propõe reduzir a quantidade de carboidratos inseridos ao longo do dia. E aí, então, o que acontece? A gente não... Existem vários níveis, eu já vou falar para vocês sobre os níveis de
das dietas low carb, tá? Tem várias variações de dieta, mas geralmente numa alimentação convencional, que a gente chama de normoglicêmica, ou normal, tá? Em glicose, varia entre 50% a 55% do que é ingerido seja carboidrato, tá? E já na dieta low carb pode variar entre 45% até 5% de carboidrato. Vai ter uma variação desses níveis de carboidrato, tá bom? E por que é que funciona a dieta low carb, gente? Funciona por quê? Porque para que o nosso organismo ele consiga queimar a gordura, né, a gordura que é estocada, a gente precisa liberar um hormônio que se chama glucagon, tá? E esse glucagon é que vai retirar essa gordura estocada na forma de gordura. Quando a tua dieta é rica em alimentos com alto índice glicêmico, ocorrem muitos picos de insulina. E às vezes a alimentação é tão forçada em carboidrato simples que o nosso corpo não produz em momento algum, ele não consegue liberar em momento algum o glucagon, tá? E sem o glucagon a gente não consegue retirar essa gordura que está estocada, e se ela não é retirada, se ela não é mobilizada, a gente não consegue queimar para que aconteça a perda de peso. Então, quando a sua alimentação prioriza alimentos com baixo índice glicêmico, com alimentos que tenham mais fibras, que tenham uma digestibilidade mais lenta, Tá frio. a gente consegue ter uma produção menor de insulina e, consequentemente, o glucagon vai ser liberado, tá? A insulina ela acaba inibindo a produção de glucagon, a liberação do glucagon. Quanto mais insulina a gente tem ali, menos glucagon a gente libera. E aí dificulta o processo de emagrecimento. Quando há a presença de fibras, né, como eu disse, as fibras e as proteínas, a liberação do hormônio ela é mais eficaz. Então aqui eu faço um adendo, né? As pessoas elas têm uma visão de que o carboidrato na dieta low carb ele precisa ser banido, mas eu tenho muitos pacientes que só de mudar a qualidade do carboidrato, reduzir um pouco a quantidade, não precisa ser tão extremo, mas só de reduzir um pouco e mudar a qualidade do carboidrato, ela já tem muito resultado, porque ela estava numa alimentação que ela não produzia nada, ela não liberava nada de glucagon. Quando ela muda o tipo de carboidrato que ela está consumindo, consegue produzir, consegue liberar e a queima de gordura acontece, tá? Então não é necessário, se você nunca teve contato com a dieta low carb, não é necessário você iniciar com uma alimentação restrita ao extremo. Você pode iniciar com mudanças de qualidade de carboidrato, reduzindo um pouco do que o habitual, né? Mas mudando a qualidade você já vai ter resultado. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de dieta low carb. Como eu disse, a gente tem low carb moderada, né, que varia entre 30% a 45% de carboidrato. Aqui a gente pode, nesse tipo de dieta low carb, a gente pode ter frutas, cereais, né, alguns cereais mais integrais. Aqui a gente consegue fazer a liberação desse tipo de alimento. A low carb intensa, que ela varia entre 29% a 10%. Aqui a gente já controla um pouco a fruta, já dá uma segurada um pouco nos cereais. E as frutas não são todas que a gente libera, tá? Tem algumas que têm baixo índice glicêmico, e são essas que a gente dá prioridade. E a dieta cetogênica, que é uma variação da dieta low carb, por que não? Porque ela tem baixo carboidrato, né, entre 5% a 10%. O que varia aqui na dieta cetogênica qual é o nutriente majoritário, né? Na cetogênica, o nutriente em maior proporção são as gorduras. Então, a proteína ela fica em segundo plano e o carboidrato ele é bem pouquinho, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a cetogênica. Então, uma dúvida muito constante, né, na alimentação low carb é o que comer, né? Então, que tipo de alimento incluir na dieta low carb para ter resultado, tá? Então, os carboidratos dos cereais integrais, eles devem ser privilegiados nessa alimentação, tá? Então, assim como outras fontes naturais, como as frutas, tá? Então, alimentos que são ricos em fibras, vitaminas e minerais. O que é importante?
salientar é que a quantidade de carboidrato ingerido no fim do seu dia, ela tem que ficar dentro do percentual estabelecido pela nutricionista, né? Ou pelo percentual que você se estabeleceu ali a cumprir. Porque se você se propõe a seguir uma dieta de 20% de carboidrato e aí acaba incluindo cereais integrais numa proporção um pouco maior, acaba que você ultrapassa o percentual e você não vai ter o resultado obtido, tá? Então, é sempre importante salientar que a quantidade dos cereais e o tipo de cereal que vai entrar, o tipo de carboidrato complexo que vai entrar ali, vai sempre depender do planejamento da nutricionista. Então, se ela planejou uma dieta de 30%, vai ter uma quantidade X. Se ela te planejou uma dieta de 10%, vai ter uma quantidade Y. Vai variar de acordo com o objetivo que a nutricionista prescreveu para você. Ao consumo de frutas, né? Tem, assim, muito conteúdo na internet, né? Falando sobre o consumo de frutas na dieta low carb. Muita gente fala, não pode nada, só pode morango, maracujá e limão. Mas existem outras frutas que são fontes, né, são fontes de carboidrato e que tem uma proporção de carboidrato bem baixinha, né? As mais famosas são o abacate, o morango, o melão, o limão, o kiwi. Mas existem outros alimentos que a cada 100 gramas tem uma proporção de carboidrato bem baixa, né? Se a gente for dar uma olhadinha na goiaba, a cada 100 gramas de goiaba você tem 7 gramas de carboidrato, né? Quando a gente vai avaliar uma banana, por exemplo, uma banana ali, mais ou menos de umas 50, 70 gramas, ela vai ter em torno de uns 20, 22 gramas de carboidrato. Então, são essas frutas que estão listadas ali, com açaí, desde que não tem o xarope, a cerola, a amora, caju, coco, figo, a framboesa, a goiaba, kiwi, a própria laranja, desde que você consuma com o bagaço, tá, gente? O mamão, maracujá, melancia, melão, morango, nectarina, pêssego, pitanga e tomate são frutas que você pode incluir na sua alimentação. Novamente, eu volto a salientar. A quantidade de frutas que você vai consumir no seu dia vai depender da proporção, o percentual, né, que a sua nutricionista vai estabelecer para você seguir, tá? Então, se for uma alimentação, por exemplo, numa estratégia um pouco mais intensa, talvez você vai ter que consumir as que têm menos carboidrato. Tá? Então, você vai ter que selecionar e não vai ser todo momento que você vai poder consumir a fruta, vai ter uma quantidade estabelecida. Legumes e verduras, né, estão liberados, tá? Então, lembrando também, vai depender da proporção que a tua nutricionista planejou para você. Mas são alimentos que são ricos em fibras, né? Esses alimentos têm, geralmente, um valor irrisório calórico, tá? Principalmente os folhosos, vegetais folhosos, como couve, repolho, alface, rúcula, né? Essas folhosas, elas têm assim, para você engordar comendo folhosas, você tem que comer muito mesmo, sabe? A proporção de carboidrato delas é ridícula, é muito pouco, tá? E então ela é uma ótima opção para você encher seu prato, para você se saciar, para te ajudar a ter saciedade, tá? As gorduras da dieta, elas devem vir principalmente das oleaginosas, né? Então, as castanhas, amendoim, pistache, amêndoas. Então, esse grupo de oleaginosas, eles trazem para a tua alimentação gorduras importantes, ômega 6, ômega 9, né? Então, são gorduras boas que a gente precisa obter. Azeite de oliva, óleo de coco, óleo de canola, azeite de dendê, esses óleos você pode incluir na tua alimentação. Os peixes, né, principalmente os peixes de águas profundas, que vão ser fornecedores de ômega 3 para nossa alimentação. E a gente precisa ter cuidado com as gorduras saturadas, tá? Então, principalmente aquelas que vêm de alimentos embutidos, de cortes gordos de animais, por exemplo, corte gordo de boi, de porco e até alguns cortes das aves, tá? A gente precisa evitar, para que a gente não tenha uma elevação do colesterol nesse momento. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que não é permitido na alimentação low carb, tá? O que a gente não pode consumir na alimentação low carb, né? Acho que fica um pouquinho, já é bem claro para a maioria das pessoas, né? A gente não pode comer doces,
refrigerantes, pão branco, açúcar de mesa, farinha de trigo refinada, macarrão refinado, produtos ultraprocessados, né? Por quê? Porque são ricos em carboidratos simples, né? São ricos em açúcares, ricos em aditivos que não vão trazer nenhum benefício para o teu organismo. Então, esses alimentos, se a gente for analisar essa pirâmide ali, ele fica um pouquinho pequenininho, mas eu vou descrever para vocês, estão lá na ponta da pirâmide. Então, são os alimentos que a gente precisa consumir menos, né? Então, essa pirâmide, ela vem ilustrar um pouquinho como é que a gente precisa montar, como é que tem que ser a nossa alimentação na alimentação low carb, né? Então, a base da nossa alimentação serão as proteínas, né? As proteínas, os cortes magros, as carnes mais saudáveis e a água, né? Ali tem uma torneirinha com um copinho de água. A água, ela tem que ser prioridade sempre. Qualquer plano alimentar, a água tem que ser prioridade. Subindo ali, então, a gente tem os legumes, né? E tem ali tubérculos com pouco amido, então, por exemplo, a batata, a mandioca, não vai entrar, porque elas têm uma quantidade de amido um pouco maior, mas assim, os outros vegetais a gente pode consumir. Logo acima, num degrauzinho acima, a gente tem as gorduras, né? Então, tem manteiga, azeite, o coco, né? O leite de coco, então essas ali tem duas frutas que, né, o coco e o abacate, que tem uma concentração um pouquinho mais de gorduras boas, né? Então, a gente pode consumir essa alimentação, esse tipo de alimento. Mais acima, então, a gente pode consumir em menor quantidade, mas pode castanhas, sementes oleaginosas, frutas vermelhas, né? Frutas com baixo teor de açúcar, de frutose, e os derivados do leite com alto teor de gordura. Então, queijo, iogurte, o iogurte grego, né? O creme de leite também, a gente pode consumir em uma menor proporção, mas pode. E lá no topo da pirâmide, que a gente precisa consumir bem pouquinho. Então, assim, vinho, chocolate, ervas, temperinhos, e a gente geralmente, os temperinhos naturais, a gente já utiliza em pequena quantidade, né? E algumas essências naturais também, como a de baunilha, a gente pode utilizar, mas desde que bem pouco. Né, os doces em geral, a gente precisa consumir uma menor quantidade. Ok, gente. Então, deixa eu dar a sequência aqui. Logo em seguida, a gente vai falar sobre a dieta cetogênica, né? Por quê? Por que eu coloquei logo em seguida? Porque ela é uma variação da low carb, né? Ela é uma outra... ela é uma low carb com uma proporção de carboidrato baixíssima, só que o nutriente majoritário aqui é o lipídio, é a gordura, tá? Então, a dieta cetogênica, ela é uma estratégia nutricional rica em gordura, tá? Adequada em proteínas e com um nível de carboidrato baixíssimo, tá? Então, varia, assim, entre 5% a 10% do total energético que você vai consumir é o carboidrato, o restante é a gordura e proteína, tá? E qual que é a dessa dieta cetogênica? Por que ela funciona, né? Essa dieta, ela força o teu organismo a utilizar a gordura como fonte de energia. Então, os resultados dessa dieta são maravilhosos, são muito bons. Ela não é fácil, né? Uma dieta, uma estratégia nutricional um pouco mais difícil, um pouco mais... trabalhosa, né? A gente precisa realmente se dispor a fazer essa estratégia, mas os resultados são maravilhosos. O pessoal que fez na primeira turma, teve muita gente que teve um resultado surpreendente nessa estratégia, tá? Então, o que acontece na dieta cetogênica? Gente, a dieta cetogênica, quando a gente entra em cetose, a gente obriga o nosso corpo a trocar a via de energia. A via de energia principal do nosso organismo, ela é a glicose, né? A glicose, a gente utiliza o açúcar para gerar ATP, que é a nossa molécula de energia. Quando a gente se priva nesse grau até 5, 10% de carboidrato, o nosso corpo ele precisa de energia e ele dá conta, tá? Porque a gente consegue formar ATP através de outros compostos, através de outros macronutrientes. Então, a gente consegue através da proteína e a gente consegue através da gordura. E aí, quando a gente entra na cetose, a gente
promove uma lipólise, e o nosso corpo vai utilizar os ácidos graxos, né, para fazer a formação de corpos cetônicos e então gerar ATP lá no ciclo de Krebs. Então, lá no nosso núcleo da célula vai acontecer todo esse processo metabólico para a geração de energia. Por que é tão difícil a gente conseguir seguir, sabe? O nosso corpo ele prefere 1000 vezes os carboidratos. É a forma de geração de energia mais fácil. Para vocês terem uma ideia, a gente gasta energia para gerar energia. Então, lá quando a gente está, quando acontece a formação de energia no núcleo da nossa célula, né, o ciclo de Krebs, o nosso corpo ele precisa dispor de ATP para gerar ATP. E custa muito menos trabalho gerar através do açúcar, da glicose, do que ter que formar corpos cetônicos, do que ter que fazer toda uma conversão dos ácidos graxos, né, em corpos cetônicos para que a gente consiga gerar essa molécula de energia. Então, o nosso corpo prefere 1000 vezes o açúcar, tá? Então, um adendo aqui. Sempre que entrar em cetose, se mantenha firme na dieta para que você não saia da cetose, tá? Às vezes demora uns 2 dias para o paciente entrar em cetose, então se mantenha firme. Eu já vou falar um pouquinho sobre os sintomas de cetose para vocês conseguirem avaliar se vocês estão entrando ou não, mas é importante que vocês entrou na dieta, tenta se manter o máximo para vocês conseguirem os resultados, tá bom? Aqui fala um pouquinho sobre a via metabólica da cetose, tá? Nos tecidos, então, quando a gente tem níveis baixos de carboidrato na nossa corrente sanguínea, nosso corpo vai trabalhar a lipólise, que é a quebra da gordura dentro, né, das células de gordura, então vai mobilizar essa gordura para fazer a geração de ácidos graxos e corpos cetônicos, tá bom? Bom, existem várias, assim como a dieta low carb, existem várias proporções, tá? De dieta cetogênica. Então, existem ali a clássica, né? Que é 90% de gordura, 6% de proteína e 4% de carboidrato. Tem um outro modelo que utiliza 73% de gordura, 10% de proteína e 17% de carboidrato. Essa eu nunca fiz, tá, gente? Eu nunca consegui resultado com essa, com 10, 17% de carboidrato, não. A que eu mais utilizo é essa aqui, 65% de gordura, 35% de proteína e 5% de carboidrato. Os pacientes entram em cetose rapidinho e os resultados são muito bons. Então, é importante lembrar que para colocar em prática uma dieta cetogênica, é importante levar em consideração o objetivo que você quer ter, tá? Com esse protocolo. Então, a gente precisa alinhar expectativas, porque os resultados são maravilhosos, mas a gente também tem uma demanda de esforço, tá? Então, precisa se esforçar um pouquinho mais, porque é uma dieta um pouquinho mais difícil, não são todos os alimentos que são permitidos nessa alimentação. Considero o grau de disciplina do meu paciente. Então, se é um paciente que acabou de iniciar o processo de emagrecimento comigo, é um paciente que tem histórico de compulsão alimentar, é um paciente que já tem algum histórico de dificuldades, não vai ser uma estratégia que eu vou utilizar logo de cara, tá? Só fazendo adendo de novo, essas estratégias, elas não são a base do meu tratamento, né? Elas são estratégias que eu utilizo durante o processo para que o paciente consiga ter realmente um emagrecimento adequado, né? Quando alcançou o efeito de platô, acelerou ali o metabolismo, o paciente enjoou da alimentação, quer testar alguma coisa nova, ou tem uma certa urgência, eu vou tirar foto, eu vou casar, eu vou ter um evento, preciso dar uma secada um pouco mais rápido, a gente entra com essa estratégia, tá? Considero também o tempo de aplicação, principalmente a cetogênica, eu nunca passo de 20 dias de aplicação de cetogênica, tá? Então, geralmente eu utilizo de 7 a 15, 20 dias. Quando o paciente é muito disciplinado, eu chego a 20, tá? Mas geralmente é 7 ou 15 dias que o paciente segue essa estratégia e logo eu já troco a estratégia, porque realmente é uma dieta que acaba enjoando, né? E não é todo mundo que consegue seguir ela 100% por muito tempo. Então, ela tem um tempo mais curto. A gente precisa encurtar esse tempo. Bom,
A composição da dieta cetogênica, ela é diferente, então, da dieta low carb. Não, as verduras, elas estão liberadas e a maioria dos legumes, tá? Alguns vegetais precisam sair do prato, tá? Então, aqueles vegetais que são ricos em amido, a batata, mandioca, né, inhame, esses vegetais, eles saem, tá? As leguminosas também, então feijão, soja, milho, ervilha, a gente retira, porque eles têm uma quantidade de carboidrato um pouco maior. As frutas 100% permitidas são abacate e coco, tá? Porque elas são fonte de gordura também. Elas têm uma quantidade de carboidrato mínima, mas elas têm uma proporção de gordura maior. Então, elas são permitidas, porque o foco dessa alimentação é baixar carboidrato, mas é subir gordura, tá? Lá no campo das gorduras, a gente utiliza manteiga, castanhas, azeite, né? Banha de porco também entra no cardápio. Eu utilizo, eu libero bacon, né? As carnes a gente libera também. Peixe, frango, ovo, queijo, iogurte, açaí, desde que sem adição do tal de xarope. Também estão liberados. As únicas bebidas que podem ser ingeridas são água, café e chá, sem açúcar. Tá? Então, sucos, nenhum. Alimentos que são proibidos na dieta cetogênica, tá? Então, a alimentação cetogênica, ela vai privilegiar os alimentos naturais, tá? E é importante fazer salientar, porque tem gente que entra na cetogênica e começa a consumir alimentos industrializados, tá? Porque são baixo carboidrato e aí acaba trazendo um monte de aditivo químico para a alimentação que podem desestabilizar o metabolismo antes da hora. Então, sempre, o natural na dieta cetogênica, ele vai ser o que vai mandar. O que não pode ser consumido? Carboidratos em geral, doces, pães, farinhas, né? Bebidas alcoólicas também não pode. Amido, os sucos, tubérculos, né, como cenoura, batata, mandioca, beterraba também não entra. Vegetais com amido, como milho, não pode. Leguminosas, né, feijão, ervilha, como eu disse, grão de bico e as outras fontes de açúcar também não pode, tá? Aqui tem alguns exemplos de cardápio, né, o que poderia compor uma alimentação cetogênica, né? Nesse primeiro cardápio aqui, a proporção deles, se você for ver ali embaixo, né? Essa aqui tem 80% de gordura, 15% de proteína e 5% de carboidrato, tá? Então, o café da manhã seriam ovos, né? Que você pode temperar com tomate, cebola, cebolinha, os temperinhos naturais, né? Óleo de coco, o abacate em fatias, umas 30 gramas, com azeite, limão em gotas, tá? Aí o lanche da manhã, o abacate, o queijo cottage, like free, azeite e sal e pimenta do reino para temperar. No almoço, então, ela liberou as saladas verdes, né, as folhosas, um tomatinho, 30 gramas de tomate cereja, azeite, 100 gramas de filé de pescada cozido ou grelhado, e os temperos, tá? Lanchinho da tarde, castanhas, né? Aqui ele colocou castanha do Brasil, com chá, então chá sem açúcar, e no jantar a mesma coisa. Então, 50 gramas de proteína e as saladas verdes. Nesse outro modelo de cardápio, um cardápio assim, que é um que eu utilizo mais, tem 70% de gordura, 25% de proteína e 25% de carboidrato. Então, aqui, os ovos também como café da manhã, né? Então, 2 ovos, uma colher de sopa de sardinha, que você pode fazer ali junto com o ovinho mexido e os temperinhos naturais. E aí, mais azeite, limão em gotas. No lanche, 50 gramas de tomate cereja com queijo Minas. Os temperinhos, né? Limão, o azeite entra também para aumentar o valor de gordura, tá, gente? E os temperos naturais, sal, pimenta do reino, manjericão, o que você gostar, você pode pôr. No almoço entram as saladas folhosas, né? 30 gramas de tomate cereja também, e aqui 80 gramas de proteína e os temperos naturais. À tarde aqui entrou um suco de maracujá com couve, gengibre, óleo de coco e a proteína vegetal em pó, tá? Então aqui já entrou um suplemento. Opa,
E no jantar, seria as folhosas, né, com 30 gramas de tomate cereja, o azeite e 100 gramas da proteína, que no caso seria o filé de frango. Nessa alimentação aqui tem 1.500 calorias, né, 1.508 calorias, 116 gramas de lipídio, 94 gramas de proteína e 20 gramas de carboidrato. Então, que corresponde aqui o carboidrato a 5% só da alimentação. Então, são 2 modelos de cardápio, tá? Para vocês terem uma noção de como é que seria a alimentação cetogênica. Considerações importantes, tá? O exercício físico, ele é um importante aliado durante essa dieta para a manutenção da massa muscular. Mas é importante salientar também que quando um paciente entra em cetose, a disposição dele vai cair e o rendimento dele no treino também. Então, se você pratica musculação para um treino de força um pouco mais intenso, é importante diminuir a carga, diminuir um pouco a intensidade do seu treinamento, porque senão você pode não dar conta e pode até passar mal. Então, quando entra em cetose, é uma das orientações. Avisa o personal que você está com uma dieta um pouquinho mais restrita em carboidrato e que o teu rendimento não vai ser o mesmo, para ele dar uma adaptada no teu treino, tá? A hidratação é um dos sintomas, né? A maioria dos pacientes percebem o aumento da sede. Na primeira semana é perceptível, né? Esses sintomas como sede, dor de cabeça, gosto metálico na boca. E a duração da dieta, como eu disse antes, ela fica entre 7, 15 ou até 20 dias de duração, vai depender do teu objetivo, da tua capacidade de planejamento, de disciplina de seguir e para você dar conta de fazer essa alimentação. Salientando, né, os resultados são maravilhosos. Os pacientes que fazem essa dieta, eles falam, meu Deus, é uma alimentação que realmente dá resultado. Mas ela depende, a gente precisa ter um pouquinho mais de disposição, sair um pouco, né, da nossa zona de conforto, se propor a fazer, tá? Para ter esses resultados. E a terceira estratégia, que eu vou falar hoje, é uma das estratégias que eu mais gosto. Eu faço jejum intermitente, já fiz alguns protocolos, me sinto muito bem quando eu faço jejum intermitente. Os pacientes que eu proponho, né, no plano alimentar jejum intermitente também têm resultados bacanas. E é uma estratégia que eu acho que vale super a pena a gente incluir na nossa vida, tá? Bom, o jejum intermitente, ele ganhou popularidade ao longo da última década, tá? Apesar de que jejum é praticado assim há milênios, né? Desde a antiguidade existiam já grupos religiosos que praticavam o jejum. Não para essa finalidade de emagrecimento, longevidade, né? Mas já é uma prática antiga. Existem alguns benefícios que são associados à prática de jejum, entre elas o emagrecimento, a alteração do metabolismo energético, né? Então, o aumento da gordura, da queima de gordura, tendo em vista que a gente controla os níveis de glicemia, controlando a glicemia, a gente controla a liberação de insulina, controlando a liberação de insulina, a gente promove a liberação de glucagon, né? E aí a gente promove uma melhora da queima de gordura. Também uma melhora da microbiota intestinal, efeitos relacionados à prevenção do envelhecimento e longevidade. Existem alguns artigos que se relacionam, tá? A melhora, relacionam o jejum intermitente à prevenção do envelhecimento, tá? E favoreceria a longevidade. Bom, o que é jejum intermitente? Então, ele compreende um padrão alimentar onde o indivíduo se submete a períodos de jejum, né, ou se priva de se alimentar por um tempo determinado, e depois intercala com um período de alimentação, que a gente chama de janela alimentar. Então, lá no grupo, quando a gente entrar nessa prática, vocês vão ver. Eu falava, pessoal, já abriu a janela, né? O pessoal até brinca. Tô com a janela aberta, fechei a janela, porque é a forma da gente dizer, não, comecei o jejum, finalizei o jejum, tá bom?
Existem vários protocolos. Então, existem protocolos básicos que compreendem até 8 horas de jejum, 12 horas de jejum, 16, 20, 24. Tem gente que faz 48 horas de jejum. Existem pessoas que se adaptam, assim, fazem lá 3 dias de jejum e depois fazem 24 horas alimentado. Mas varia muito, tá? Os mais conhecidos mesmo são esses que eu deixei um pouquinho mais forte aqui. 16-8, que são 16 horas de jejum e 8 horas de alimentação. 18-6, que são 18 horas de jejum e 6 horas de alimentação. Para mulheres, né, o que eu observo mais resultado são esses dois mesmo, tá? 16 e 18 horas de jejum. E também tem a prática de quem faz 24 horas de jejum e depois no outro dia abre a janela por um período mais curto e depois retoma, tá bom? Foi eu que risquei aqui? Ai, meu Deus, vai ficar riscado agora. Bom, informação importante, né? É importante salientar para vocês que durante o período de jejum, o indivíduo ele não pode ingerir nenhum alimento que contenha caloria, tá? Então, durante o jejum é liberado água, café e chá, todos eles sem açúcar, tá? Então, o açúcar ele pode quebrar o jejum, por quê? Porque ele vai aumentar a tua glicemia, vai promover ali a insulina, e aí vai quebrar o teu jejum. Considerações importantes também, tá? Jejum intermitente nem sempre é bem tolerado por algumas pessoas. E não só o jejum, qualquer dieta, né? Qualquer dieta Qualquer dieta, a gente precisa avaliar a tolerância do indivíduo, né? Tem pessoas que não conseguem ficar muito tempo sem se alimentar. E eu preciso respeitar isso como profissional, eu preciso respeitar a individualidade de cada um. Então, a dieta low carb, cetogênica, a gente avalia a tolerância do indivíduo para que ele consiga seguir, forma uma base primeiro, para depois propor as estratégias, tá? O processo de adaptação, a estratégia, ela tem que ser levado em consideração antes de iniciar o método, tá? Então, eu preciso avaliar se o jejum intermitente ele é indicado naquele momento do processo de emagrecimento, e aí que o nutricionista ele vai entrar, ele vai planejar uma alimentação durante a janela alimentar que realmente seja nutritiva, porque o que acontece? Eu vejo isso, gente, eu participo de grupo de Facebook sobre jejum intermitente. Eu gosto de avaliar as discussões, acompanhar o pessoal que faz protocolos mais longos, né? Eles sempre dão depoimentos, eu gosto de avaliar. E assim, quando o pessoal iniciante, e aí começa a dar os feedbacks de como foi, e falar, o que eles dizem? Tem dor de estômago, muita dor de cabeça, eles tem compulsão alimentar. E aí, quando você vai avaliar, o pessoal começa a perguntar, mas como é que você fez? O que você comeu na janela alimentar? Come tudo errado. Come alimentos que não nutrem, alimentos que têm índice glicêmico alto, come alimentos ricos em gordura, né? Então, são alimentos que não estão adequados para aquela estratégia. Uma alimentação de qualidade, ela é fundamental para garantir, principalmente, a absorção dos nutrientes, né? Tem uma frase na nutrição que o pessoal fala, você é o que você come. Eu discordo, eu digo que você é o que você absorve. Se você não tem uma absorção adequada, se você consome alimentos que prejudiquem a sua microbiota, você não vai absorver o que você precisa. Então, a gente precisa promover uma alimentação que seja bem absorvida, favorecer o meio que você vai conseguir absorver esses nutrientes. E assim, essa estratégia nunca vai trazer risco de carência nutricional. Então, por isso que o planejamento da janela alimentar, ele é fundamental. Além do mais, a alimentação balanceada e fracionada, né, ela vai evitar o risco do paciente ter compulsão alimentar quando ele abrir a janela, tá? Então, quando eu coloco alimentos assim que não te saciam, você vai ficar louca durante o período que você tá ali com a janela aberta, porque você comeu, mas você não se saciou e aquilo fica na tua cabeça, porque daqui a pouco você vai fechar a janela, você vai ficar com fome. E isso aumenta o risco de ter compulsão. Por isso que fazer de uma forma bem correta evita o risco de ter compulsão alimentar. Então, aqui tem algumas dicas, né? 9 dicas para que vocês sigam e tenham sucesso durante o jejum intermitente. Então, vou fracionar algumas, tá?
fracionar não, vou pincelar para vocês alguma. Beber água, hidratar, gente, porque quando você se hidrata, você meio que tira o foco da comida, tá? Só de você colocar alguma coisa na sua boca, fazer o processo de deglutição, chega lá no teu estômago, teu corpo já começa a perceber que você está colocando alguma coisa para dentro e já te dá um pouco de saciedade, tá? Manter-se ocupada, né? Ficar ali parada, ociosa, é prato cheio para você ter ansiedade e a gente fica só no pensamento da comida. Então, dá uma distraída, se mantém ocupada, faz uma atividade, se mantém ocupada de alguma forma, tá? Consumir líquidos. Então, o que está liberado de líquido, chá, água, café sem açúcar, se mantém o tempo todo consumindo. Você vai se manter hidratado o tempo todo, tá? Suporte às ondas. Ninguém tem fome o tempo todo. Ela vem e ela vai. Então, daqui a pouco você tá com aquela vontade de comer, te deu a fome, mas daqui a pouco ela vai embora. A hora que veio a fome, você manda o chá para dentro, você toma líquido, se mantém hidratado para você conseguir esperar a abertura da janela alimentar. Essa daqui, não dizer às pessoas que você está em jejum, para algumas pessoas dá certo, tá? Para outras não precisa. Mas geralmente quando você fala para alguém que você está em jejum intermitente, as pessoas tendem a te desanimar. Porque você vai ficar doente, você vai ter carência, para emagrecer dessa forma também não adianta. E as pessoas acabam não entendendo a forma que o jejum intermitente age, né? E qual que é a proposta dessa estratégia. Então, se você tem um ambiente em que as pessoas realmente, você sabe que elas vão te dizer isso, então deixa para lá, deixa elas verem o teu resultado primeiro, para depois você falar para ela qual que foi a estratégia que você utilizou. Dê tempo a si mesmo, tá? Então, leva tempo para você ver, para o seu corpo se acostumar ao jejum. Então, as primeiras vezes você pode jejuar e você vai achar desafiador, você vai achar que é difícil, mas vai tentando aumentar o teu jejum gradativamente. O que eu sempre digo para os meus pacientes: propus 16 horas, não conseguiu 16, consegui 14, beleza, valeu, né? Você deu o seu máximo. No próximo, você vai tentar 14 horas e meia, no outro dia você vai conseguir 15, quando você vê, você já tá fazendo 18 tranquilo. A evolução, ela não precisa ser papum, você não precisa fazer isso de uma forma rápida. Vá dentro do seu limite, mas dê o seu máximo. Então, eu consegui, eu fui até o meu limite, eu fui conseguir 15, beleza? Amanhã você tenta um pouquinho mais. Mas o importante é você se desafiar e você sair da inércia, tá? Então, importantíssimo, seguir uma dieta saudável e nutritiva no período da janela, né? Nada de radicalismos, então, depois do período de jejum, a gente precisa comer comida nutritiva sim, tá? Se você cumpriu a tua janela, não precisa ficar, não, vou tentar aumentar um pouco mais. Se você se sente bem, se você se sente preparado, beleza, mas se você sente que você está no seu limite e vai tentar mesmo assim, eu já não te encorajo a fazer isso. E adapte-se ao jejum na sua vida. Então, não é você que precisa se adaptar ao jejum, é o jejum que precisa se adaptar a você. Eu sempre digo isso para os meus pacientes. Eu tenho pacientes que trabalham à noite, que têm uma rotina super diferente. Os horários de jejum deles se adaptam à vida deles. Eu tenho pacientes que precisam tomar café. Eles falam, eu levanto, se eu não comer, meu dia não rende, eu preciso comer. Então, eu adapto o protocolo de acordo com aquela particularidade do meu paciente. A gente não precisa fazer do protocolo de jejum intermitente um monstro de 7 cabeças. A gente pode adaptá-lo para nossa necessidade, para nossa rotina, para nossa realidade, tá, gente? Isso é a dica de ouro. Eu falo que essa precisa ficar na cabeça de vocês. Existem até mesmo alguns pacientes do primeiro grupo, a gente fez esse ajuste. Doutora, eu treino, eu preciso, como é que a gente pode fazer para que eu tenha um rendimento um pouco melhor? Eu posso mudar o horário do meu jejum? Pode, você pode começar o seu jejum intermitente. Você pode começar o seu jejum um pouco mais cedo e finalizar ele mais cedo, ou você
ou ao contrário, você vai adaptar de acordo com a tua rotina. E isso precisa ficar claro para vocês. Vocês vão incluir essa estratégia na rotina de vocês. A alimentação, ela tem sucesso quando a gente consegue incluir ela na nossa rotina, tá? Quando o jejum intermitente, a dieta low carb, a reeducação alimentar, ela precisa se adequar à nossa rotina. Quando você coloca uma alimentação que você precisa, que o nutricionista ou você planeja uma alimentação num horário que fica difícil para você fazer, nossa, vai ficar sofrido, vai ser sempre difícil, vai ser sempre um empecilho. Então, a gente precisa considerar o que é a rotina para você, e a gente vai incluir as alimentações nos seus horários possíveis, né? Para que seja prazeroso comer, não seja aquela coisa assim, meu Deus, eu tenho que parar agora, eu tô tão atolada de coisa, eu vou ter que parar para comer. E aí você sempre vai deixar para depois, sempre vai ter uma desculpa. Então, essa parte de adaptar a alimentação na tua rotina, ela é importante, não só para cetogênica, não só para jejum, mas para reeducação alimentar também. Tá bom, gente? Deixa eu clicar aqui, tá finalizando sobre o jejum. Então, agora é o nosso momento de tirar dúvidas. Eu só preciso achar... Opa! Deixa eu puxar para cá. O chat. Vou liberar vocês para falar. Cadê o chat aqui? Ai, tá aqui. Ficou do ladinho aqui. Bom, gente, eu vou respondendo umas perguntas aqui, tá? O Rodrigo. Então, Marcos perguntou se refrigerante sem açúcar não pode. Não é que não pode, tá? Na low carb, na cetogênica, até pode, não vai ter açúcar, tá? Mas a quantidade de sódio e de corante, conservante, né, dos aditivos químicos que tem nesses alimentos, ela não é tão interessante para ter uma alimentação saudável. Então, eu preferiria que você não fizesse uso, mas se assim, você for num lugar e você precisar beber alguma coisa, só tiver refrigerante zero, é o que vai, né? Não vai quebrar a tua estratégia, não vai interferir na tua estratégia, mas eu preferiria que você não consumisse refrigerante, tá? Tem preconceito no refrigerante, gente. Quantos dias, a Lu perguntou, quantos dias pode ser feito o jejum? Então, ela achou uma ótima estratégia, ela é da primeira turma. Gente, tem pessoas que fazem 3, 4 dias, sabe? Eu acho, assim, um tão certo exagero. Essas pessoas que fazem, né, os jejuns longos, né, de 72 horas, eles já estão adaptados, né? A gente não vai iniciar fazendo essa estratégia, mas a gente inicia com protocolos um pouco mais curtos e conforme for a sua adaptação, você pode incluir ele na tua rotina. Aline, você acha que água com gás dá para ajudar a controlar a fome? Dá, também dá. A água em si, ela ajuda, tá, gente? Mas, na verdade, se manter hidratado, você vai conseguir dar uma segurada na fome bacana. Pode ser com gás, sem gás, o chá, o café, né? Não vai também se entupir de café o dia todo, mas se você for aquela pessoa que precisa ter cafeína na tua corrente sanguínea, o café tá liberado, desde que sem açúcar, ele não vai querer quebrar o teu jejum, tá bom? Eu gosto bastante do jejum intermitente, é uma das estratégias, assim, que os meus pacientes têm muito resultado e a gente pode brincar com o jejum intermitente, né? Eu posso fazer o jejum intermitente com uma alimentação de reeducação alimentar, mas eu também posso trabalhar o jejum intermitente, assim, aí um paciente que precisa ter uma queima um pouco mais rápida, eu posso incluir a dieta low carb junto com o jejum intermitente e também posso incluir a dieta cetogênica.
né, fazendo o protocolo de jejum intermitente. Associar os dois protocolos, os resultados são muito bons. Café ou chá quebra o jejum? Não quebra, Viviane. Desde que você não coloque açúcar, tá? O adoçante, gente, ele não vai quebrar o teu jejum, tá? Porque ele não vai aumentar a tua glicemia. Mas quando a gente consome muito adoçante, a gente trabalha o paladar doce, a gente meio que aumenta a sensibilidade ali para a produção da insulina, tá? Então não vai quebrar porque não vai ter o açúcar, mas o ideal é você utilizar, mas utilizar pouco. Vai adaptando o seu paladar a diminuir o gosto por doce, tá? Então vai diminuindo gradativamente. Até quantos quilos por semana você considera saudável a pessoa perder? Gente, até 1,5 kg. 1,5 kg por semana eu considero a pessoa... É um processo saudável de emagrecimento, mas que isso acontece perda de massa magra, tá? E 1,5 kg a pessoa treinando. Se a pessoa não treinar, ela vai ter perda de massa magra, sim, tá? Então, o ideal é, por exemplo, na cetogênica, quando eu digo para o paciente, ó, você vai entrar em cetogênica, mas o treino tem que manter. Vai ser com carga baixa? Vai ser com carga baixa. O rendimento vai diminuir? Vai diminuir. Mas não fica sem treinar, senão você vai perder massa magra. Então, é isso que é importante a gente salientar, né? O exercício, a atividade física, ela vem somar, né? E ela é importantíssima para um resultado bacana. Por exemplo, os pacientes que são desportistas, né, que tem, eu quero fazer agora o processo de definição muscular. Eu falo, você vai treinar com uma carga baixíssima, né? E eles falam, meu Deus, eu não aguento erguer 10 quilos, não aguento erguer 5, porque realmente a força diminui bastante por conta do carboidrato. Então, a Morgana perguntou, nós não podemos fazer treinos em jejum? Pode, tá, Morgana? Pode sim, desde que você esteja adaptada a ele, tá? Eu tenho pacientes que falam para mim assim, Nutri, eu não consigo, eu treino de manhã, mas quando eu proponho o pré-treino, né, a refeição pré-treino, eles me dizem, eu não como de manhã porque eu passo mal, eu tenho náusea. É o fisiológico da pessoa. Existem pessoas que não comem de manhã porque realmente não conseguem. Não tem tem uma dificuldade muito grande em comer de manhã. E eu, como profissional, respeito isso, né? Eu faço as considerações a respeito do treino, eu sempre questiono como é o rendimento dessa pessoa. Tudo bem, Viviane? Então, eu faço as considerações de como é que é o treino dessa pessoa, se ela rende bem, se ela já está adaptada a treinar em jejum, beleza, eu libero ela treinar em jejum. Existem pessoas que não estão adaptadas, né? E aí a gente precisa trabalhar essa adaptação, tá? Pode treinar em jejum, sim, desde que você tenha uma adaptação para isso. Tem pessoas que eu mesmo não sou adaptada a treinar em jejum. Se eu treinar em jejum, a minha glicemia cai e aí eu não rendo nada, não consigo completar o treino. Eu preciso fazer meu pré-treino. E eu já tenho pacientes que treinam pesadíssimo em jejum e tem um rendimento melhor do que quando comem. Então, é a adaptação do metabolismo dela. Então, a gente respeita, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Eu deixei vocês no mudo e eu não sei tirar. E agora? Então, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês perguntem aqui no chat, tá? Porque, deixa eu ver, não é aqui. Vocês perguntem aqui no chat que eu vou respondendo, tá bom? Bom, enquanto vocês vão pensando no que vocês querem me perguntar, eu quero fazer algumas colocações que eu julgo ser muito importantes, tá? Vocês estão aqui no NutriFit, né? Vocês se proporam, eu e o Rodrigo desafiamos vocês e vocês se proporam a ser desafiados e aceitaram esse desafio, né? Então, o que eu tô dizendo aqui para vocês? Eu preciso que vocês saiam da zona de conforto. Deixa eu aceitar a Viviane. Esse é um momento, são 30 dias para que vocês realmente mudem
né, ao ponto de vista de vocês com relação à alimentação. E realmente façam, como eu disse lá durante o treinamento, façam o máximo que você puder, né, dentro da sua possibilidade. Muitas vezes você não vai conseguir fazer o que o Rodrigo propor da forma que a gente propôs, mas você vai tentar fazer o máximo que você puder, vai dar o seu 100%. E, como eu disse, né, a gente tem que evoluir. A evolução, ela não acontece de uma hora para outra. A gente vai evoluindo, vai evoluindo. Os participantes agora que estão que são da primeira turma, eles estão em progressão. A dieta deles é mais difícil que a de vocês, né? O treino deles é um pouquinho mais avançado que o de vocês, porque o que a gente está propondo para vocês é evoluir nesse processo de emagrecimento. A gente está propondo uma intensidade um pouco mais intensa, mais forte, né? Tanto na alimentação como na atividade física. E aqui, às vezes, quando a gente fala dessas estratégias nutricionais, a gente tem um pouquinho das crenças, né? Das limitações que a gente já olha e fala, essa vai ser difícil, essa eu não vou fazer. Gente, não faça isso. Se a gente propôs para vocês, eu já validei essas dietas, elas dão resultado, elas são possíveis de serem seguidas. Então, façam o melhor que você puder, entendeu? Tenta ir até o teu limite. Quando você conseguir, você vai sentir uma sensação de satisfação tão grande que você conseguiu superar limitações que você achava que tinha, preconceitos que você tinha com um determinado tipo de alimentação, que você fala, nossa, nem era tudo isso, é super prazeroso. Eu acredito que aqui no grupo, quem é da segunda turma, tinha um certo preconceito com o jejum intermitente. Quando a gente colocou em prática e foi explicado como fazer, falou, nossa, é bacana, né? A Lu falou, adorei, nunca tinha feito, se propôs a fazer. E quando você consegue ter o resultado, né? Você olhar na balança, você se vê fisicamente, você olhar e ver realmente que valeu a pena, a sensação é indescritível, eu acho que vale muito a pena. Tá? Essa que é a mensagem que eu tenho aqui para vocês. Vamos alinhar expectativas de vocês com vocês mesmos, tá? O que eu tô realmente me propondo a fazer? Então, vou cumprir os desafios, vou com limitação, mas eu vou, né? Eu simplesmente vou fazer. O máximo que eu puder fazer, eu vou fazer. Tá bom, gente? Mais nenhuma dúvida com relação às estratégias nutricionais, a aula de hoje? Eu tô aqui para ajudar vocês, para esclarecer. Nenhuma. Então, tá bom, gente. Eu vou finalizar a gravação. Essa aula vai ficar gravada. Quem não pôde participar, depois eu vou disponibilizar, tá bom? E eu espero que tenha sido muito proveitoso, que vocês tenham esclarecido dúvidas, né, a respeito das estratégias. Imagina, Marcos. E eu me coloco à disposição sempre para esclarecer qualquer dificuldade que vocês tenham, vocês podem me chamar, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E daqui a pouco eu já vou postar o desafio de amanhã, então daqui a pouco a gente conversa lá no WhatsApp, tá bom? Um beijo, uma boa noite e vamos com tudo. Até mais!